Fala galera do canal Essência Ágape, estamos chegando para mais um vídeo. Meu nome é Rubem Guzmão e é sempre muito bom ter você aqui conosco. E o tema de hoje é o que significa proto-evangelho. Mas antes de nós então abordarmos o nosso tema, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se for possível, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Vamos então ao tema de hoje. O que significa ou o que é proto-evangelho? O termo proto-evangelho provém de dois termos do grego. O primeiro, proto, que significa primeiro, e o segundo, evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. Sendo assim, a junção dos dois termos, proto-evangelho, significa as primeiras boas notícias ou as primeiras boas novas. Na teologia, esse termo, proto-evangelho, é utilizado para referir-se à primeira profecia que trata a respeito de Cristo Jesus na Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, da qual nós leremos. Gênesis 3, verso 15 está escrito: "Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Então, esse verso 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis é chamado pela teologia, ou conhecido pela teologia como proto-evangelho, ou seja, é a primeira boa notícia, a primeira boas novas. Por quê? Porque refere-se à primeira vez em que Cristo aparece na Bíblia Sagrada em forma profética, como sendo aquele que viria a redimir o homem dos seus pecados, a redimir o homem da condenação do inferno e da morte. Esse capítulo 3 é o momento em que Deus está proferindo sentenças pelo pecado do homem e da mulher. E feito isso, ele vai sentenciar também a Satanás, a antiga serpente, que os enganou. E em meio a essa sentença dada ao diabo, a antiga serpente, a Satanás, Deus vai declarar que da descendência da mulher haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. A serpente, Satanás, lhe feriria o calcanhar e o descendente da mulher lhe pisaria ou lhe esmagaria a cabeça. Quando o calcanhar de Cristo, porque na verdade esse versículo refere-se a Cristo e a descendência da mulher, o povo escolhido. E a Cristo vem do povo escolhido, vem da descendência da mulher. Quando que Cristo, ou que a serpente morde o calcanhar de Cristo? Quando ele é crucificado na cruz do Calvário. E Cristo lhe esmaga a cabeça quando ele ressurge no terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o inferno. Então, ao cumprimento da profecia dada por Deus, de que da semente da mulher haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, aquele que venceria, aquele que aniquilaria as intenções malignas sobre a humanidade. Deus enviou Jesus para nos redimir dos nossos pecados. É interessante porque nós vemos Cristo permeando toda a Bíblia Sagrada. Por vezes nós pensamos que a figura de Cristo Jesus está presente unicamente nos evangelhos. Mas é um ledo engano, porque toda a Bíblia fala sobre Jesus. Toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Jesus é a essência, ele é o centro de todas as Escrituras. Então toda ela aponta para Cristo Jesus. E é interessante porque nós já vemos lá o princípio de tudo, ainda que de uma maneira não tão clara ou explícita, mas nós já vemos lá no livro do princípio de tudo, o livro da criação, a figura da graça, a graça de Deus. O homem pecou e o salário do pecado seria a morte, porque foi o que Deus havia falado a Adão, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E de fato morreram espiritualmente. Mas a gente vê também, ou nós observamos a figura da graça de Deus em regenerar o homem, em proporcionar a ele novas vestes, em proporcionar a ele uma nova oportunidade. Tudo isso está relacionado ao proto-evangelho, o plano divino de redenção da humanidade revelado já no princípio de tudo, Gênesis 3,15. Esse é o proto-evangelho.
Eu espero que você tenha compreendido e nos próximos vídeos certamente nós estaremos respondendo novas perguntas. Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar e a sua família. E tchau!